E Nicodemos, ele continua, né? Ali no versículo 10, ele fala assim, ó. Ele, no versículo 9, ele diz assim: como pode ser isso? Como é que pode uma pessoa nascer de novo, já ser grande, já nasceu, já tem pai, tem mãe, nasceu, e como que pode nascer de novo? Jesus estava falando do resiliente, não estava falando da carne. A carne nasce e morre só uma vez, né? Não adianta que não há reencarnação. O que existe é o que Jesus veio ser o quê? Ser o primeiro, né? Então, ele veio ser o primogênito da ressurreição, né? Ressurgir, voltar a ter a vida que tinha antes, que foi perdida, né? No primeiro Adão, não é verdade? Em Adão foi perdido aquela abundância do Espírito, né? Que o Espírito ali pairava sobre tudo e ali falava, né? E então, o que aconteceu lá no Jardim do Éden, quando aconteceu ali assim, a passagem que o primeiro Adão assim ouviu outras vozes, né? Outra videira que era denorex, não era verdadeira, né? E aconteceu: onde estás, Adão? Onde estás? Ele está o quê? Se escondendo, né? Se escondendo, né? Viu a sua nudez, né? Percebeu a sua nudez. Então é isso que nós temos que fazer: assimilar, né? a verdadeira palavra do Espírito da verdade, para nós não estarmos nos enganando a nós mesmos, né? E nós temos que avançar, caminhar para frente. Então Nicodemos disse, né? Como é que pode isso acontecer isso? E Jesus está ali o tempo todo explicando, né? Explicando. E, né, até quando ele andou lá com Pedro, explicou. Olha, vai ser assim, vai ser assado. Mas quando depois da cruz que Jesus estava ali, foi falar com Pedro, né, ali em cima das águas, o que aconteceu? Pedro também não entendeu nada. Ele não tinha assimilado o que foi lhe ensinado. Jesus ensinou: a morte não existe, né? E o que ele disse na cruz? Tragada foi a morte pela vitória, está consumado. Eu dei de novo, eu sou o segundo Adão, eu trouxe vida e vida e abundância para vocês, vida eterna, não é verdade? E nele nós fomos o quê? Vivificados. Estou falando nós como ser chamado de humano, mas na verdade foram os hebreus, né? Israel, as tribos daquele tempo, que foi o que? Resgatado, não é verdade? Está lá em Colossenses 1, versículo 13 e 14. Ele resgatou das trevas para o reino do seu amor, que é o reino espiritual. Nós já nascemos já no reino espiritual. Só precisamos crer, assimilar, aceitar. E não somos mais ovelhas, não somos mais escravos, somos filhos, co-herdeiros com Cristo, vivificados nele, não é verdade? Então, no versículo 11, na verdade, te digo, né? Te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vivemos, né? E o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Aí falou: se vós faleis de coisas terrestres, né? E não crestes, como vai crer, né? Nas coisas que celestes. Então aqui estou lendo o versículo 12 de João 3. Porque ali Nicodemos foi ali perguntar a Jesus, mas não estava assimilando, não estava entendendo nada. Jesus está falando, Jesus aqui no versículo 2 falou assim: se as coisas terrenas você já não entende, imagina as coisas espirituais. É o que acontece até hoje. As pessoas não gostam nem de conversar sobre isso, não gostam nem de falar sobre o mundo espiritual, que é o que nos importa. Porque só através desse culto racional, da transformação do raciocínio, nós crescemos na graça e no conhecimento, né? Porque aqui todo mundo já é sabidinho, né? Cada um puxa a sardinha para o seu lado. Mas o que nós precisamos é crescer na graça e conhecimento desse reino espiritual, do qual só há um mediador, só há um Senhor, só há uma só fé, uma visão, só há um Espírito, só há um batismo, entendeu? É uma nação que só tem uma cabeça, entendeu? Não é igual a religião que tem várias cabeças, líderes, vários estatutos,
vários segmentos diferentes, um puxa para o vermelho, outro puxa para o verde, outro puxa para o amarelo, outro puxa para o preto, e cada um puxa para o teu lado, e todo mundo diz que o seu é a verdade, o do outro é a mentira, né? E um falando do outro, uma confusão danada, uma contenda, né? Então nós temos que ter uma lucidez, que no passado, né, nós lemos na história, não é doutrina, na história, tivemos o quê? 3 reis, né? Que foi Saul, Davi e Salomão. Sabemos que a partir da morte de Salomão, seus filhos dividiu o reino que era unido, então se tornou o quê? Um reino dividido, né? Ficou o reino do norte e reino do sul, né? Foi assim que eu comecei a assimilar a Bíblia. Vocês procuram entender, ler sobre isso. Então aí começou a tudo sendo profetizado para os reinos, esse reino dividido, para o reino de Judá e o reino de Israel. Então, assim foi dito, assim como, por exemplo, lá no livro de Jeremias, quando Deus falou através do profeta, né? Hebreus 1, versículo 1, era Deus que falava através dos profetas. Então Deus falou, clama a mim e responder-te-ei, né? E responder-te-ei coisas grandes, coisas ocultas que não sabes, né? Não está falando para nós podemos extrair para nós, né, hoje, mas a palavra nós temos que falar, em que tempo foi escrito, para quem foi escrito, por que foi escrito. Então Jeremias foi uma profecia que foi dada para aquele povo que iria ser o quê? Que iria ser cativos, né, na Babilônia, porque foi invadido, Israel foi invadido, foi disperso, né? Foi dispersa pela Babilônia, não é verdade? Pelos assírios. Israel foi disperso pelos assírios. E Judá, a parte do reino de Judá, foi assim, né, quebrado por Babilônia, não é verdade? Porque lembra aquela história do rei Nabucodonosor e tal, levou Daniel e isso. Então, vai ler lá o livro de Daniel que vocês vão entender essa história. Muito bem, mas o que nós queremos falar aqui não é da história, mas é do mundo espiritual que está na Bíblia, né, que está na palavra, mas que as pessoas não querem assimilar. E é este evangelho que nós não nos envergonhamos, né? Eu não me envergonho do evangelho. E é esse evangelho que nós nos comunicamos, nos confessamos.